Quando foi a última vez que vocês conversaram sobre sonhos? E não sobre boletos. Pensa bem. Quando foi a última vez que o beijo foi demorado, sem a pressa de quem precisa resolver a próxima pendência da lista? Se você parou para pensar, esse vídeo é para você hoje. Aqui no canal, a gente vai falar sobre o momento exato em que o namorado vira sócio e o casamento se torna uma pequena empresa limitada. Bem-vindos ao fenômeno que eu chamo de burocratização do amor. É aquela transição silenciosa, quase imperceptível, em que vocês deixam de ser amantes para se tornarem gestores de um projeto chamado Vida 2. De repente, as conversas que antes eram sobre planos, viagens e desejos viram reuniões de alinhamento sobre contas a pagar, a logística dos filhos, a reforma da casa e quem vai levar o carro na oficina. A paixão dá lugar à planilha. O desejo é substituído pela eficiência. No papel, o relacionamento de vocês é um sucesso. As contas estão em dia, a casa está organizada, tudo corre como um relógio. Vocês se tornaram uma dupla imbatível na administração do lar. Mas enquanto vocês celebram o sucesso da Amorecer, o casal morre um pouco a cada dia. A rotina é necessária, claro, mas o excesso de pragmatismo é letal para o amor. E é sobre essa morte lenta e silenciosa que a gente vai conversar hoje. Fica comigo que a gente vai descobrir juntos como demitir o gerente que mora aí dentro e recontratar o amante que um dia vocês foram. Vamos começar falando sobre a tirania da logística. A vida moderna exige organização, não tem como fugir. Agenda, lista de compras, divisão de tarefas, tudo isso é fundamental para que o caos não se instale. O problema acontece quando essa lógica de otimização de processos invade todas as áreas da relação. Quando o bom dia vira um lembrete, não esquece de pagar a conta de luz. Quando o boa noite é só a confirmação de que a porta foi trancada. A paixão, o romance, o erotismo, eles não sobrevivem em um ambiente estritamente funcional. Pensa comigo. O que te atraiu no seu parceiro ou parceira no começo? Provavelmente foi o mistério, o inesperado, a forma como ele ou ela te tirava da sua zona de conforto. O desejo nasce justamente nesse espaço de desconhecido, de surpresa. Agora, o que acontece quando vocês já sabem absolutamente tudo um do outro? Quando a rotina é tão previsível que não há mais espaço para espontaneidade, a gente começa a operar no modo automático. A conversa do jantar é a mesma de ontem. O final de semana segue o mesmo roteiro de sempre. A intimidade se resume a um calendário não oficial, muitas vezes atrelado ao cansaço ou à oportunidade. A paixão é devorada pela rotina. Vocês viram colegas de equipe executando tarefas e a pergunta que fica é: você se apaixonou por um gerente de projetos ou por uma pessoa que fazia seu coração acelerar? A logística é uma ferramenta, não um propósito da relação. Quando ela vira o centro de tudo, ela não organiza a vida, ela aprisiona o amor. Esse casal, que aparentemente funciona bem, pode ser, na verdade, um dos mais infelizes. Eles apenas se esqueceram de como era sentir, ocupados demais em apenas fazer. Agora vamos mergulhar num conceito fundamental para entender por que a eficiência mata o erotismo. A grande terapeuta de casais, Esther Perel, fala muito sobre isso. Ela diz que o amor e o desejo, embora relacionados, são regidos por necessidades diferentes. O amor busca proximidade, segurança, familiaridade. A gente quer se sentir seguro, conhecido, em casa com a pessoa amada. É o nós. Já o desejo, o erotismo, precisa de distância, precisa de mistério, de alteridade, de ver o outro como alguém separado de nós, um universo a ser explorado. Pensa numa empresa. O que se busca numa empresa? Eficiência, previsibilidade, transparência, ausência de risco. Tudo tem que funcionar de forma integrada e sem surpresas. Agora, pensa no que acende o desejo. A surpresa, o risco, o jogo, a imaginação, o desconhecido são energias completamente opostas. Quando transformamos nosso relacionamento em um amor SA, estamos aplicando a lógica da eficiência em um campo que precisa da lógica do mistério. A gente mata a polaridade. Matamos aquela tensão magnética que existe entre duas pessoas que se enxergam como seres distintos
e desejáveis. O excesso de familiaridade, de parceria funcional, transforma o parceiro num apêndice de nós mesmos. Ele vira o meu outro eu, o meu braço direito. E sejamos honestos, ninguém sente um desejo avassalador pelo próprio braço direito. O desejo precisa de um outro. Esther Perel diz que o erotismo não floresce na transparência total, ele precisa de um véu. Precisa da capacidade de olhar para a pessoa que dorme ao seu lado e pensar: quem é essa pessoa? Eu quero descobrir. Quando a resposta é meu sócio na empresa da vida, o desejo pede demissão. Isso nos leva diretamente para a síndrome do colega de quarto, ou a síndrome do roommate. Esse é o estágio avançado da burocratização do amor. É quando vocês vivem sob o mesmo teto, dividem as contas, cumprem as tarefas, mas a conexão emocional e íntima simplesmente desapareceu. Vocês se dão bem, não brigam muito, são cordiais, são excelentes colegas de apartamento. Mas a paixão, o romance, a intimidade, isso ficou para trás. Os sinais são claros. Vocês conversam sobre o dia, sobre problemas práticos, mas evitam tópicos mais profundos. Não há mais flerte, não há mais toque espontâneo. O sexo, quando acontece, é mecânico, quase uma obrigação para manter o status de casal. Vocês passam mais tempo em telas separadas, no mesmo cômodo, do que olhando um para o outro. A presença do outro se torna parte da paisagem, como um móvel da casa. Você sabe que está lá, mas não presta mais atenção. É viver com um estranho familiar, alguém que você conhece profundamente em um nível logístico, mas cuja alma se tornou um território desconhecido. E o mais triste é que muitos casais se acostumam com isso. Eles racionalizam. Dizem que é assim mesmo, que a paixão acaba, que agora a gente tem outras prioridades. Eles trocam a vibração do amor pela tranquilidade da acomodação. Mas essa tranquilidade tem um preço altíssimo. É a solidão a dois. É estar acompanhado e ainda assim se sentir profundamente sozinho. Se você se identificou com isso, saiba que não é normal e, principalmente, não precisa ser o seu destino. Vocês não são apenas colegas de quarto. Vocês um dia foram amantes e essa energia ainda existe, só precisa ser redescoberta. Vamos falar agora sobre o grande perigo do casal funcional. A casa é bonita, os filhos são bem cuidados, eles parecem se dar bem. Amigos e familiares olham e dizem: que casal modelo! Eles não têm grandes crises, não brigam em público, tudo está bem. Mas essa é a palavra mais perigosa em um relacionamento. Bem, porque bem muitas vezes é o código para sem vida. Quando tudo está apenas bem, significa que não há mais picos. O casal funcional vive numa planície emocional, uma estabilidade morna, confortável, mas terrivelmente vazia. O perigo é que, por não haver um problema óbvio, ninguém busca ajuda. Por que consertar algo que não está quebrado? Eles seguem em frente, ano após ano, gerenciando a vida, cumprindo papéis. O papel de pai, de mãe, de provedor, de dona de casa. Mas esqueceram do papel de marido e mulher, de amantes, de parceiros de alma. Tudo está funcionando, mas nada está vivo. É como um jardim de plástico. Bonito, organizado, não dá trabalho, mas não tem cheiro, não cresce, não tem vida. Essa funcionalidade excessiva é um anestésico. Ela nos impede de sentir a dor da desconexão, mas também nos impede de sentir a alegria da conexão verdadeira. E um dia, um dos dois, ou ambos, acordam e percebem o vazio. E é aí que as crises acontecem. A traição, o pedido de divórcio que vem do nada. Não veio do nada. Veio de anos de uma vida funcional, mas emocionalmente deserta. Reconhecer que estar bem não é o suficiente. É o primeiro passo para resgatar a vitalidade da relação. Então, chegamos à conclusão. O que fazer? A resposta é simbólica, mas poderosa. Demita o gerente, contrate o amante. Isso não significa abandonar as responsabilidades. Claro, as contas ainda precisam ser pagas, a logística ainda precisa existir, mas ela precisa voltar para o seu devido lugar. O de ferramenta, não o de centro da relação. Demita o gerente significa parar de tratar seu parceiro como um funcionário e a sua casa como uma empresa. Significa criar espaços e momentos onde a logística é proibida. Que tal um jantar sem pauta? Uma noite onde vocês não podem falar de problemas, contas
ou da agenda da semana. Só podem falar de sonhos, de memórias, de coisas que fazem vocês rirem. Contrate o amante significa resgatar a curiosidade. Olhe para o seu parceiro como se fosse a primeira vez. Elogie, flertem taquem-se sem um objetivo final. Criem rituais de conexão, não apenas de rotina. Um beijo de 6 segundos quando se encontram, como sugere o psicólogo John Gottman. Uma mensagem inesperada no meio do dia. Uma pequena surpresa. Significa entender que o erotismo precisa de espaço, de mistério e de brincadeira. Saiam do papel de pais ou de sócios por algumas horas e voltem a ser apenas duas pessoas que se escolheram e que se desejam. Abrace o caos controlado. Permita a espontaneidade. Lembre-se que o objetivo de um casamento não é ser eficiente, é ser feliz. É ter um porto seguro, sim, mas também uma fonte inesgotável de aventura e desejo. Atualmente, amar é, para muitos, gerenciar uma empresa a dois. Mas não precisa e não deveria ser só isso. A gente pode e deve lutar para que o amor continue sendo essa força caótica, linda e transformadora que nos uniu em primeiro lugar. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Se esse vídeo te fez pensar, compartilhe com seu parceiro ou parceira. Pode ser o início de uma ótima conversa. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios de Atualmente Amar é. Um grande abraço e até a próxima.